Olá, meus caros. No caso, meus alunos hoje. Sejam bem-vindos a mais uma sessão em classe, de volta à sala de aula aqui na taverna, recém-construída. Estou aqui com a mestra taverneira. A mestra? Sim. A mestra universal. Oi. Oi, meus queridos aluninhos. Eu estou aqui hoje com muito sono. Eu não sei porquê. Alguém estava virando a noite fazendo material. Quem me dera. Mas, bom, hoje, crianças, boa noite gozosa. Ah, com certeza. Eu tô bocejando. Boa noite, nhanhaco. Eu tava bocejando, desculpa. Eu realmente tô com muito sono. Eu não sei por que eu tô com tanto sono. Se eu acabar bocejando por causa dela, você já sabe, tá? É vingança. Ah, não, eu gosto de bocejar. Oi, aluno, que eu não posso falar a mesma coisa, porque senão é caso de polícia. Porra. Não tem mais café em casa. Bom. Já pediu o leite dela, já vamos servir o leitinho pra aluna. Vai servir. Sim, já sei a cerveja. Tipo, ó, se você estiver falando da sua, muito triste. Se você estiver falando da minha, se eu tivesse tomado café, eu não estaria aqui nesse momento. Ou estaria, você estaria só escutando, sabe, eu me revirando na cama com o headset. Mais nada. Prosseguindo a dormir imediatamente depois. Tá muito virado pra lá, aí a gente... Opa, porque agora eu sou eu que tô streamando, então a gente tem acesso ao quadro negro. Não, pô, a gente já tinha acesso a um. A única diferença é que eu tinha que usar o mouse ao invés do... Só que agora é um quadro negro fiel. Mas bom... Ele é verde? Ele é perfeitamente verde, inclusive ele tem até textura. É sério que você fez isso? Claro que eu fiz isso. Você achou que eu não ia, você achou que eu ia largar a oportunidade. Tá botando Clip Studio Paint, só que só o bagulho. Com certeza. Né? Achei fofo, foda-se. Eu não sou o Thales, não. Que isso, rapaz? O maluco já mal chegou, já tá tirando no Thales, o cara nem tá presente. Ele podia chegar pra aprender um D&D, né? Tem VOD pra isso, relaxa. Falando em VOD, o VOD do último sessão em classe, por conta do probleminha de PC, tá um pouquinho atrasado. Mas ele vai chegar amanhã e logo depois vai ter esse VOD, né? O VOD desse sessão em classe. Sim. Vão chegar juntos, mas vão estar lá. E depois disso, se eu não me engano, acho que o último VOD que falta foi a do último Minecraft SCP, que vai ser postado no domingo. Domingo à noite, provavelmente, depois da stream de RPG. Sim. Pior nada, seus dedos não ficam cheios de silêncio, aluno. Mas, bom, a gente começou a falar sobre raças, né? Vamos começar a aula antes de mais nada. A gente começou a falar sobre raças na última aula, na aula 2, que foi perícias e raças. E hoje a gente vai encerrar sobre as raças, vamos concluir o assunto de raças e depois partir para as classes. E se encaixar, talvez a gente também consiga já começar a criar um personagem, por exemplo. Eu acho que a gente tem que passar pelas classes primeiro. Sim, beleza. E eu acho que a gente não vai conseguir passar por todas as classes, especialmente porque a gente tá começando com as marciais e tem paladino e guerreiro. Não, beleza. É complexo essa parada aí. Mas tipo, onde é que eu tava? Ah, tá. Sobre as raças, tem alguns pontos importantes, né, que eu quero ressaltar para quem aqui estava na última aula, sabe que as raças são compostas por um pequeno grupinho de coisas, né, que são nomeadas de traços raciais, que basicamente tem os padrões que são, né, os idiomas, o aumento no valor da habilidade, a idade, o tamanho, né, e o deslocamento. Isso é básico, todas as raças têm. Algumas também têm sub-raças, né, então essa variante. Mas, tirando isso que vai ser sempre aparecer, vão ter algumas outrinhas, né, novas e tudo mais, que é o caso da nossa próxima raça aqui, a raça que a gente parou no Elfo, se eu não me engano. A próxima raça aqui é o nosso querido Halfling. O nosso Halfling, antes de mais nada, calma. Diga. Você disse sobre traços raciais, valores de habilidade, deslocamento, idiomas e sub-raças, é isso?
Tamanho também. Isso. É crucial também. Deslocamento. Sim, é fixo para qualquer. São as coisas que são fixas para todas as raças. Sub-raça é um tanto quanto opcional, mas aparecem quase todas para valer a menção aqui do que é fixo. E obviamente tem outras coisinhas. Olha o Igor aí. Não me processe. Bom, sou uma ótima professora, só estou com sono. Sim, a taverneira tá com cheninho. E de mini saia. E o Watch vai resgatar o chopp de vinho dele, provavelmente. Com certeza. Já pediu o vinho. Eu tenho que abrir também o meu livro do jogador. Ele tá... Como é que se diz? Como ele disse, ele é repetente. É repetente de faculdade. Ele traz a caixa de cerveja assim pra todo mundo. Ele traz o engradado pro sem carne. Ele traz o engradado pra sala toda, tá ligado? Sim. A gente fez anão e elfo. Abandonou a gente, dormiu de PC ligado. Denunciado por mostrar promiscuidade em classe. Eu vou ficar quieto, eu não vou falar nada não. Inclusive, eu acho que a Bird tá pequena demais. Gente, eu tô cismado com o tamanho da Bird nesse overlay. Eu percebi. Desculpa, não tá certo pra mim. Mas ela tá tão bonitinha de professora. Vai de mudança, ok, ele vai se mudar. Ok, tá muito louco. Acontece. É justo você comer. Bom, boa mudança, né? Resgatar cerveja. Toma, cerveja pra todo mundo. Fodeu, ele trouxe um engradado. Mas vamos falar do Raflin, né? Enquanto a turma bebe. Eu não sei pra quem foi a cerveja, peraí. Que bebida sim. Faz que nem no aniversário, só distribui cerveja. Não, calma, foi pro Joel. Ah, beleza. Ela tá em pé na cadeira, normal. Se fuder, vai. Vamos lá, continuando com o Halfling. Vamos para o Halfling, exatamente. Vamos começar com o que a gente tem aqui, deixar sobre raça como último. Obviamente, o último traço que a gente vai falar, mas aumenta no valor de habilidade. Se você é Halfling, o seu valor de destreza automaticamente aumenta em 2. Idade. Halfling atinge a idade adulta aos 20 anos e pode chegar até os 150. Não, tanto que eu pensei. Tamanho. Halflings medem cerca de 90 centímetros e pesam aproximadamente 20 quilos. Meu Deus do céu, isso é muito leve. E o seu tamanho é considerado pequeno. O deslocamento de um Halfling é de 7,5 metros, o que faz sentido, né? E ele tem alguns traços adicionais, né? Que é característico do próprio Halfling, que é o sortudo, né? Quando você obtiver um 1 natural em uma jogada de ataque, teste de habilidade ou um teste de resistência, você pode jogar de novo o dado e deve utilizar o novo resultado. Basicamente, se você tirar uma falha crítica em algum desses resultados, de algum desses testes, né, você pode só rerolar, mas é obrigado a usar o novo resultado. Então, se você rolar um 1 novamente, tu vai ter que ficar com o novo 1. Ele não é um sucesso garantido, você não vai rolar o tempo inteiro. Mas. Sim. E você não tem um limite de quantas vezes você pode fazer isso. Olha que só que divertido. Halfling é fudido com isso, sim. Você não tem um limite, você só pode fazer. Não... Fantástico. Você também tem a sua bravura, né? Você tem vantagem em teste de resistência contra ficar amedrontado. Que amedrontado é sim uma condição. A gente vai chegar lá em algum momento. E você tem a sua agilidade de Halfling, ou agilidade de Hobbit, né? Porque Halfling e Hobbit são a mesma coisa. É como você preferir chamar. Que você pode se mover através de um espaço de qualquer criatura que for de um tamanho maior que o seu. Traduzindo, se aquele espaço está ocupado por uma criatura que não seja um aliado, porque na regra do jogo, aliado não conta como um empecilho para você se mover. Sim. Você pode passar por dentro dessa criatura se ela for uma coisa maior do que você, o que ajuda você a ser pequeno. Uma parte das criaturas são médias ou grandes, então facilita você atravessar. E eles estão falando no chat pra caralho. Eles querem saber o que você tá vestindo, eles estão prestando atenção na forma como você ministra a aula. Entendeu? Eu tô de mini saia, é isso que eu tô. Vamos lá. Professora, criaturas pequenas podem subir em amiguinhos? Criaturas pequenas? Pode. Depende. Qualquer criatura pode subir no amiguinho se o amiguinho tiver força suficiente para carregá-la. Exatamente. Existe. Você disse amiguinhos, né? O que a Bird falou é verdade. Se dependendo de força. Porém, para oponentes, a regra é um pouquinho diferente. E isso, se eu não me engano,
Eu acho que tem uma regra assim no livro do jogador, mas essa regra é mais detalhada no Guia do Mestre, que é escalar uma criatura, uma ação opcional. Lembrei daquele RPG que o maluco era 2 goblins. O personagem era um goblin em cima do outro, fantástico. Sim. Vamos lá. E tem os idiomas do Hobbit, né? Você sabe ler, escrever e falar comum e Hobbit, né? E sendo a linguagem Hobbit não secreta, então outros personagens também podem saber falar Hobbit, né? Podem aprender a falar Hobbit. Ou Halfling, como você preferir. E o Hobbit, obviamente, possui algumas sub-raças. 2 para ser mais específico, como é a mania do nosso querido livro do jogador, são sempre 2, né? Eles podem lutar em cima do amiguinho? Com certeza. Com certeza eles podem. Isso, existe até um debate. Provavelmente essa é a próxima pergunta que você vai fazer. O amiguinho contaria como montaria? Se for um PJ, não. Se for um personagem de jogador, não. Porém, um NPC vai de acordo com o mestre. Vai de acordo com o mestre. Existe uma regrinha sobre o combate montado. A gente vai chegar lá só depois, quando a gente chegar na sessão de combate. Por que achei fofo? Porque é um tampinho em cima de uma pessoa. Aí você só imagina, sabe? Tipo, você imagina um orczão brutamonte, você tem um hobbit em cima dele segurando uma adaga, porque basicamente isso, né? Que é uma espada pra ele, falando: avante, meu companheiro! Sabe? É tipo Jauti. Avante, meu companheiro! Ele pode pedir impulso para alcançar um local? Ele deve, inclusive. Todos os jogadores podem pedir impulsos para alcançar certos locais, só que se você estiver em um combate ou alguma coisa, provavelmente você vai acabar gastando o turno do seu amiguinho fazendo isso, né? Uma ação do seu amiguinho. Pés leves é a primeira sub-raça do Hobbit. Sim. E ela possui 2 coisinhas, sendo um aumento no valor de habilidade, né? Que é o valor de carisma. O seu valor de carisma aumenta em mais 1. Então você tem não só o seu valor de destreza 2, como você tem mais 1 de carisma para colocar onde você quiser. E furtividade natural. Você pode tentar se esconder mesmo quando possuir apenas cobertura de uma criatura que for, no mínimo, um tamanho maior que o seu. Basicamente, se você não só pode passar facilmente por baixo de pessoas que são maiores do que você, como você também pode usá-las para se esconder como se ela fosse cobertura. Né? Entrar furtivo, o que é roubado para um senhor caralho. Qual é a altura máxima e qual a altura de pulo máximo dele? Vamos lá. Em D&D, para personagens de jogador, na verdade qualquer personagem no geral, né? Altura de pulo, distância de salto, né? E tem 2 tipos de salto diferentes, depende do valor de força e não do tamanho da criatura. Exato. É um cálculo baseado no seu valor de força. Que a gente não vai tratar disso agora. Só quando mais pra frente, quando for umas regras mais avançadas, tipo, né? Capacidade de carga e distância de pulo, sentidos, exploração e tudo mais. Exatamente. E nós temos a segunda variante do nosso querido Hobbit, a segunda sub-raça, que é o robusto. Que ele também vem com 2 presentinhos, caso você queira escolher, que é o aumento do valor de habilidade, que sua constituição aumenta em 1. E, que fica muito bom se você quiser fazer um bárbaro, já que você ganha destreza, mas isso pra frente. E resiliência dos robustos. Você tem vantagem no teste de resistência contra veneno e teste de resistência contra dano de veneno. Então, se você tiver que resistir a algum tipo de veneno que foi colocado em você usando esta sub-raça do Hobbit, o robusto, você tem vantagem para resistir a ele. Antes de responder a pergunta do Igor, vale ressaltar, quando uma raça tem sub-raças, o jogo obriga a pegar uma das sub-raças. Você não pode ser genérico. E respondendo a sua pergunta, Igor, usando força 5 como exemplo, qual distância ele poderia pular? Ele poderia pular pouquíssimo. Se ele pudesse pular 3 metros, não. Se ele pudesse pular meio metro, seria muita coisa. Não. Tem uma pergunta que você esqueceu de falar com o professor. Você está falando o valor de atributo 5. Eu ia falar disso. Sim, calma. Você começou chutando, não chuta, pera. Ou você está falando o modificador dele ser mais 5. São coisas diferentes e que afetam a sua pergunta de formas diferentes. Exatamente. A gente ensinou isso literalmente na primeira aula. Vamos lá, notação. Força 5, você fala que a força dele é 5 e o modificador é menos 2 ou 3. Se você fala modificador de força 5, beleza, aí a força dele é 20. Mas se você diz que o atributo de força dele é 5, então o modificador é menos 3. Então ele não vai pular nada.
Pular é algo que ele não faz muito bem. Pular é algo que ele não faz ponto. Deixa eu até procurar aqui, que eu tô curioso agora. Força... Eu acho que no D&D ele impede que o valor seja menos 1 específico, né? Seja menor que 1 específico. Sei lá, no máximo ele vai pular 1 metro. Eu tô querendo achar, porque existe aqui, se eu não me engano, aventurando-se, tipos especiais de movimento. Já que veio a pergunta dele, vamos lá. Existem 2 tipos de salto, né? O salto em distância e o salto em altura. Salto em distância, né? É aquele... Calma. Salto em distância é aquele olímpico, né? Que você corre e pula a distância, e o salto em altura é justamente você alcançar a máxima altura possível. E os 2 dependem do modificador de força, e você tem se você percorrer uma distância antes de fazer o salto, você ganha um bônus nesse salto. Mas basicamente, se você tiver um modificador de força negativo, isso vai afetar grandemente seu salto e você vai ter um salto muito mais fraco. Eu não quero fazer essa conta agora, tá? Porque não é o assunto de hoje. Mas com força 5, ele não pula. Vamos lá. Dessa eu não sabia. Achei que era tipo sub-raça opcional. Muito pelo contrário. Como pode-se dizer? Raça, especialmente o D&D, né, 5E pra baixo, funciona muito. Eles querem mudar um pouquinho isso no D&D, né? Mas como é que se diz? É muito baseado em genética. Então, se você tem uma raça em específico que possui sub-raças, é para escolher qual é o seu traço genético. Sei lá. Vamos dizer de uma certa forma que você vamos botar num quesito do mundo real, embora não seja 100%, mas é tipo, você dizer que é asiático, né? De qual parte da Ásia você é? Isso seria a sua característica da sub-raça, entre aspas. Sei lá, eu sou japonês, entendeu? Então você sabe uma língua diferente ou algo do tipo. É quase isso, só que mais baseado com o quesito de fantasia. Sim. Fica fácil de entender com essa analogia, embora não seja realmente isso, né? Mas é mais puxado pra esse lado. Então não tem como você só ser, sei lá, eu sou hobbit, ponto. Ou você é um pé leve, ou você é um robusto, porque são os 2 biotipos do hobbit, eles vêm nesses 2 saborizinhos. Sim. Entendeu? Eu creio que esse seja o Halfling. Esse é o Halfling. Você quer ver a nossa próxima raça, que é o humano? Eu com certeza quero, mas eu tenho que mover o monitor pro outro negócio, mover o negócio pro outro monitor. Gente, o humano, ele é fácil. A gente vai falar do humano variante, vai, né? Acho que a gente pode falar do humano variante. Você quer que ele tem aqui? Não, ele tem aqui. Ele é uma notinha de rodapé aqui, então. Sim. A gente com certeza vai fazer a variante. Vamos lá. O humano, gente. O humano é o mais básico. O próprio livro jogador diz que o humano em Reinos Esquecidos, ele tá em todo lugar, ele é a raça mais frequente de se achar, a raça mais popular. Então, você tendo o humano, existem o humano normal, que ninguém pega, e existe o humano variante. A gente vai chegar depois no humano variante, que ele tem uns benefícios a mais, mas ele também perde algumas coisas. Vamos lá. O humano normal, ele tem mais 1 em todos os valores de habilidade. Então é mais 1 todos os atributos. Eu gostaria muito de ter o barulho de giz passando em quadro negro só para aumentar a imersão nisso. Mais 1 em todos os atributos. Idade. A gente sabe a idade de um humano. A maioria de nós não vai passar do 20. Mentira. Poderia me descrever o seu rosto taverneiro? Estou tentando imaginar você falando e fica difícil. Olhe fixamente para o rosto da minha personagem. Esse é o rosto que você vai ter. É tudo que você saberá. Enquanto isso, Watcher, nome para Halfling Portíssimo. Não, realmente é um bom nome. É um bom nome de Halfling, tipo Ladino, sabe? O pirata. Parkureiro de calçada. Parkureiro de calçada. Pintor de rodapé. Pintor de papo reto, pintor de rodapé, sapateiro. Mergulhador de aquário. Cadê? A idade, beleza, tem tendência. A gente não vai falar de tendência, porque tendência é uma sugestão. Exatamente. Tendência, o alinhamento você escolhe pro seu personagem. Tamanho. Novamente, tamanho do humano a gente sabe, mas em jogo a categoria dele de tamanho é médio. Isso é importante, O Halfling é pequeno, ele ocupa meio espaço.
o tamanho sendo médio do humano, a maioria das outras raças também, ele ocupa um espaço. Exato. Deslocamento. Me desculpe, me avisem se o quadro negro estiver se movendo misteriosamente. Você esqueceu de falar os valores do tamanho do humano, se eu não me engano, não? Você disse só média. O que constitui um tamanho médio? Por que ele é considerado médio? Qual é o range da altura dele para ele ser considerado Vamos médio? então para outro canto do livro. Cadê? Utilizando habilidades, opções de personalização. Você não precisa ir para outro canto do livro. Você pode usar o próprio tamanho do humano que está ali, página 31. Não, sim, mas existe um lugar onde fala especificamente sobre tipo tamanhos de criaturas e tipo o alcance médio desses tamanhos. Se eu não me engano é combate. Como é que eu tô achando? Aqui. Tamanho de criatura, né? Combate, página 193. 194, no caso. Cada criatura precisa de passos diferentes por conta de seu tamanho. Tá. E existem, né, 6 classes de tamanho. Uma criatura miúda vai até mais ou menos os 75 centímetros. Uma criatura pequena varia, pode ir até 1 metro, 1,20 m no máximo, sendo alto. O humano um humano médio, ele vai de 1,5 a no máximo 1,80, podendo chegar a 1,90 se ele for bem alto. Uma criatura grande pode ir até, né, desse tipo de 2 metros, mais ou menos até 3 metros. Uma criatura enorme de 3 a 4,5 metros. E a última categoria é imenso, que é a maior categoria de todas, que a criatura vai de 4,5 metros, em média, a 6 metros, mas também pode ser maior do que isso. Por que para no imenso? Porque D&D é encorajado a você jogar num grid quadricular, numa grade, correto? Uma criatura imensa ocupa um espaço de 4x4. 4 quadrados por 4 quadrados. Então... Essa não é grande? A grande ou... Não, grande é 2x2. 2x2, verdade. Desculpe, erro mesmo. Vamos lá. Médio é 1x1, grande é 2x2, enorme 3x3 e imenso 4x4. Se você tiver algo que tipo extrapola isso, você vai ter uma coisa gigantesca no seu mapa e é entulho no seu mapa, basicamente. Tem uma criatura grande demais. Não dizendo que não existe, exatamente. Até porque muitos dragões são maiores do que 6 metros. Sim, existe uma categoria acima que, se eu não me engano, chamado Gargantua, né? Que é... Não, o Gargantua é imenso. Ah, tá. Desculpa. O imenso é a tradução, né, não oficial. A tradução do Gargantua, que bosta. Sim, sim. Se eu não me engano, a Galápagos também fez isso, então foda-se. Mas enfim, já que não a taverneira... Não que a nova seja boa, né? Mas tudo bem. Que fedinho, neve nunca. Pontiferino, neve nunca, guardião. Só coisa fantástica, só merda. Continua. Ok, já que a taverneira me cutucou, eu botei aqui... Olha, ficção de... Já que a taverneira me cutucou aqui, eu vou botar aqui também... Ops. Eu vou botar esse humano aqui, tamanho médio, ele vai de 1,50 de altura a 1,80. Isso é, obviamente, no cenário oficial que é Reinos Esquecidos. No cenário oficial da 5ª edição. Da 5ª edição, que é Reinos Esquecidos. Das outras também, né? Eu acho que não, Reinos Esquecidos era... Não, as edições mudam. Ok. Os cenários, tanto que a nova edição, entre aspas, que eles revamparam, falaram que é, né, como é que se diz? Um rework da 5ª edição, porque eles não conseguem, né, falar uma verdade no mundo, é um novo cenário chamado Vários Mundos. Vários mundos. Sim, é Many Worlds. O nome é Many Worlds. Fantástico. Bom, e idiomas, para encerrar, né, os básicos do humano, ele ganha de idiomas comum e mais um idioma qualquer, a sua escolha. Esse idioma qualquer, obviamente, não pode ser um idioma secreto, que é gíria de ladrão e druídico. E se o mestre for um pouco mais restritivo, ele também não pode ser um idioma exótico, tipo infernal, celestial e o caramba. E, bom, esse é o humano que a gente conhece, o humano padrão. Porém, o humano pode ter mais de 2 metros no D&D se o mestre permitir. Se o mestre permitir, sim. Bom, o Testosterona tinha 2,90 e ele era uma criatura média. Então, se você tiver um mestre que é muito fixo nas regras do jogo, é bem difícil que ele vai acabar permitindo isso. Bom, esse é o humano
normal. Agora vamos para o humano variante. Ele perde algumas coisas em relação a isso e ganha outras. Mudam algumas coisas. Mudam algumas coisas, sim. Perde, ganha, muda no geral. Os valores de habilidade do humano variante, ao invés de ser mais um em tudo, vai ser mais um para 2 atributos diferentes. 2 atributos que você escolher. Sim. Mais atributos diferentes à sua escolha. Ele ganha uma perícia. Uma proficiência e uma perícia de sua escolha. E a coisa mais importante que é? O talento. A gente vai chegar em talentos depois. Mas sabe que isso torna o humano variante, tipo, o humano normal, né, é provavelmente a raça mais fraca, entre aspas, pra se começar. Porém, essa parte do talento, quando a gente vê mais pra frente, vocês vão entender porque esse talento torna o humano variante uma das raças mais fortes pra se começar. Exatamente. E bom, vamos lá, perícia e talento é uma coisa, tipo, valiosíssima, ainda mais no começo do jogo. Porque você ter uma perícia a mais torna um personagem muito mais versátil. Especialmente se, tipo, for uma mesa redondinha, todo mundo sabe suas funções, você ter uma perícia a mais para dar apoio nas outras funções da equipe é perfeito. E o talento, obviamente, né, complementa a ideia do seu personagem, ou até mesmo acelera o processo de completar o que você deseja fazer com o seu personagem. Sim. Então deixa as coisas bem mais fáceis para se lidar. Sim. O talento que você vai pegar, ele não pode sobrepor pré-requisitos. Porque, por exemplo, existe o precisão élfica, né, que é um talento racial, e você precisa ser elfo ou meio elfo para pegar. Você não pode ser humano. Então você não pode pegar esse talento racial. Mas, por exemplo, se eu quiser pegar mestre de armas grandes, eu posso. E este é o Fantástico Humano Variante. Nós vamos passar para o nosso querido... nossa terceira raça de hoje, que é o nosso querido Draconato. Muito diferente do Dragonborn em inglês, muito diferente do Dragonborn que você está acostumado em Skyrim, que eu sei, que vocês estão acostumados. Esse tem uma aparência realmente dracônica, basicamente como se fosse um dragão bípede, coisa do tipo, né, o tamanho humano. Mais ou lagartão, pronto. É o homem-lagarto correndo atrás de mim. E ele vem em diferentes sabores, porque as sub-raças do Draconato funcionam um pouquinho diferente. Rapidinho. O Acha fez uma pergunta. Mas o talento e a perícia não é um traço racial alternativo? Sim. Alternativo e variante, mesma coisa. Vamos lá. Como é que se diz? É o humano variante. Isso. Ele tem no próprio livro, tá exatamente na mesma página. Se você for na página no livro do jogador, página 31, tem os traços raciais humanos, tem toda coisa do humano, e logo embaixo tem o traço racial alternativo. É uma variante que você pode sim escolher e está dentro das regras do próprio livro do jogador. Sim. Cadê? A gente não falou que ela substitui, né? Isso tá escrito aqui. Tá. Seu mestre pode permitir que você utilize traços raciais alternativos que substituem as características aumento no valor de habilidade e perícias. Então, ao invés de você ter mais um em todos os valores de habilidade, que é tudo que o humano tem, você pega só mais um em 2 atributos diferentes, uma perícia e um talento. Que argumentavelmente é muito melhor. O Joel, por algum motivo, odeia Hobbit. Deve ser amargurado com a vida. Mas vamos para o Draconato, por favor. Exato. Como eu ia dizendo, né? Vamos começar do básico. Aumenta no valor de habilidade. O seu valor de força aumenta em 2 e o seu valor de carisma aumenta em 1, tornando eles excelentes paladinos. Correto. Como é que se diz? Idade. Deixa eu me ajeitar aqui, desculpa. Draconatos costumam viver até 80 anos, o que é bem pouco para um ser nascido de um dragão. Diga-se de passagem. Pô, ainda tem sangue humano, né? Ainda é porco, cara. Tamanho. Os draconautas são mais altos e mais pesados do que os humanos, geralmente possuindo 1,80 e normalmente pesando 125 quilos. E, obviamente, o tamanho é médio. Vamos ignorar um pouquinho a parte da sub-raça, porque tem uma coisinha. Vamos pro deslocamento. Seu deslocamento de caminhada é de 9 metros, igual ao do humano, não sei se você chegou a falar.
Sim. E é aí que a gente chega na parte da sub-raça, que é o seu ancestral dracônico. Como draconato, né? Você tem um pai, um ancestral, que foi um dragão. E você pode escolher esse dragão em uma tabela de ancestrais, né, baseados nas cores de dragão que existem. Você ganha uma arma de sopro e resistência a dano baseado no seu, né, ancestral dracônico. E é aí que a gente chega. Vamos lá. Vocês podem escolher o dragão azul, que tem, né, o sopro elétrico. Não vou entrar em detalhes completos aqui nos números. Sim. Vocês podem chegar aqui e ver. Eu vou botar a tabela na tela. Justo. Vocês têm o branco, que é dano de gelo, dano de frio, bronze, que é elétrico também, cobre, que é ácido, latão, que é fogo, negro, que é ácido, ouro, que é fogo, prata, frio, verde, veneno, vermelho, fogo, verde sendo o único com veneno. E dragão, verde sendo o único com exatamente com essa parada de veneno. Por que dragões metálicos e dragões cromáticos coloridos? Isso é tudo uma coisa de história, mas existem duas divindades diferentes, uma para cromáticos e outras para dragões de aparência metálica. Sim. Então isso decide um pouquinho baseado na sua história, porque uma é maligna e outra é bondosa. Ops. Então, e também baseado no cenário. Correto. Eu vou botar a tabela um humano aqui. pequeno com pés feios, enormes e peludos. Uai. Falando de Senhor dos Anéis. Bom, o Hobbit, o Ralph é inspirado no Hobbit porque Tolkien criou fantasia medieval. Não existe antes de Senhor dos Anéis, então Uai, porque é uma criatura fantástica. Pelo mesmo motivo que fada são dependendo do coisa que você pegar, é simplesmente um maninho do tamanho de um mindinho, de orelhinha pontuda e asinha. Sim. Because why not? Sabe? Só isso. Fala um pouquinho aqui sobre a arma de sopro, né? Antes da gente partir pro idioma. Na verdade, não fala do idioma, né? Porque eu não vou colocar isso na tela, já tá sem espaço. Mas os idiomas do Draconato são comum e dracônico, como esperado. Sim. O azul foi o primeiro que eu falei, o azul é o elétrico. E você, né? Desculpa. Fala, não, pode falar. Eu queria terminar a coisa. Então, tudo isso aqui que eu falei, né? Você vai ganhar não só uma arma de sopro, que eu não tinha lido, eu queria ler antes de você chegar no idioma. Ah, tá, ok. Tu vai ler. Que é a capacidade de você utilizar a sua ação para fazer um sopro de dragão, utilizando o seu elemento de escolha baseado na cor do seu ancestral dracônico. E quando você usa sua arma de sopro, a criatura é forçada a fazer um teste de resistência né, baseado novamente na tabelinha, onde, né, a dificuldade é 8 mais o seu modificador de constituição mais o seu bônus de proficiência. E cada criatura acertada por isso toma 2d6 pontos de dano, e esse dano aumenta do nível 6 para 3, do nível 11 para 4 e no nível 16 para 5d6 pontos de dano. Sim. O lobo mau é o cara. Não entendo essas pérolas do chat. Cara, o Watcher tá botando nome pros personagens. Com certeza, ele já tá. A gente já vai escolher esse nome quando a gente começar a criar personagem junto com vocês. A gente vai decidir a classe. Tu anota esses nomes, a gente vai decidir raça e classe, né, junto com vocês, fazer a votação. Anota esses nomes aqui, a gente vai usar esses nomes dependendo da raça que foi escolhida. Então, ok. Eu queria que o chat visse os nossos métodos muito bizarros de fazer nome, mas tá valendo. Ah, não, beleza. Eu quero que o chat nomeie os personagens. Entendi, ok. Não vou lembrar de nada, então. A anotação se eu anotar, então feliz na vida pra você. Deixa eu esconder o quadro negro por um momento. Calma aí, crianças. Oxente. Nonaco provando que é baiana. Oxente. Porra do oxente. Oxente. Lá ele. Próximo, gnômio. O idioma, porque eu te interrompi, você não chegou a falar do idioma. Do dracônico? Eu falei sim, comum e dracônico. Ok, você aprende o comum e dracônico. Correto. Então, o próximo é o gnômio. Próximo gnômio. Lembra aquela parada de achatar o humano e colocar traços estranhos? Bem-vindo a Gnomo. Leia certo. Exatamente. Gnomo, vamos lá. O Gnomo, ele é esperto, ele é big brain, porque a inteligência dele aumenta em mais 2. Diferente do Halfling, que, né, são duas raças pequenas, né, o Halfling e o Gnomo.
O Halfling, ele só aumenta a destreza em +2 e depois alguma outra coisa em +1. O Gnomo aumenta a inteligência em +2, apesar de ser uma raça pequena, porque o Gnomo é feito para ser mais inteligente mesmo. Exato. Os Gnomos vivem bastante, eles alcançam a idade adulta mais ou menos aos 40 anos e podem viver entre 350 e 500 anos. Tamanho dos Gnomos. O tamanho deles está entre 90 centímetros e 120 centímetros, colocando eles em tamanho pequeno, bem similar aos Halflings. Se eu não me engano, o Halfling ele é só um pouquinho menor do que o Gnomo. Ele tem quanto, o Gnomo? O Gnomo tem de 90 a 120 centímetros, em média. O Hobbit tem 90 centímetros, então ele é um pouquinho maior. Esse é o tamanho dele e, obviamente, sendo... a mesma coisa. Sim. E também sendo uma raça pequena, o deslocamento é 7,5 metros. Uma coisa que eu quero falar também sobre o deslocamento, a gente vai esclarecer isso melhor nas próximas aulas, mas sobre o deslocamento que é importante falar, por que o deslocamento é multiplicado a 1,5 metros? São sempre conta de 1,5 e 1,5. Originalmente, isso vem no sistema imperial, porque foi feito por americanos. Então conta de 5 em 5 pés. Porém, você não vai pegar uma calculadora e ficar convertendo. 15 pés vai dar, 6,65 metros. Não. Então, você só pega e aproxima para o mais próximo que você conseguir. 5 pés vai dar 1,5 metro. Informação desnecessária. Não, isso é necessário. Isso é muito necessário. Então, você aproxima a cada 1,5 metro. Tanto que o padrão é 9 metros. Gnome e Duende são a mesma coisa? No D&D, Duende não existe. Não existe Duende em D&D, exatamente. Então, você pode fazer o seu personagem Homem-Aranha sem problemas, que nem seu tio nem sua tia vão morrer. Continue. Exatamente. Mas, bom, visão no escuro é o próximo. Mais uma raça que tem visão no escuro, a primeira de hoje. O Gnomo, ele tem visão no escuro de 18 metros. Isto é, 18 metros, 18 metros ele consegue enxergar no escuro como se fosse penumbra e na penumbra como se fosse luz plena. A gente vai chegar depois também em níveis de iluminação e esconderijo, etc. Idiomas, antes de chegar na sub-raça e no último traço deles, o idioma do gnomo é comum e gnômico. Quem é maior, um hobbit ou um gnomo? O gnomo. O gnomo. Maior e mais pesado. A cabeça é maior. Ele tem mais inteligência. Não, ele não é mais pesado. Eles têm o mesmo peso, porém o hobbit só vai até 90 centímetros, ou 0,90 metros, né? E o gnomo pode ir... Não só tem... ele começa nessa altura e pode ir até 1,2 metros. Então, em teoria, o Halfling é mais pesado. Ele é mais denso, na verdade. Sim, mas ambos mais gordo, que come pra caralho. Quilos, mais ou menos. Ambos pesam 20 quilos no sim. padrão. Mais ou menos esse peso. Então, eles têm o mesmo peso, porém o gnomo é maiorzinho. Sim. E, bom, pra encerrar as características básicas do gnomo antes de chegar nas sub-raças, nós temos esperteza gnômica. Oi? Não, chamou ele de gnomo de cearense. Nome de gnomo, Nix Pato Desajeitado. Ai, meu Deus do céu. Eu gostei. Tá, vamos lá. O esperteza gnômica, que é o que torna os gnomos, junto com a inteligência, exímios conjuradores. Você possui vantagem em todos os testes de resistência de inteligência, sabedoria e carisma contra magia. Isso é foda, isso é muito bom. Imagina um ladino com isso. Ladino que já é chato pra caralho de pegar. A única forma de você realmente chegar nele é com magia. Ele vai lá, tem vantagem no save de carisma, não pode ser banido. Vai tomar seu cu, vai. O quê? A primeira coisa... Não, eu gosto. Primeira ideia. Não, imagine um ladino com isso. Teste de banimento. Eu senti essa pontada indireta. Vai se fuder. Sentiu a pontada? Vai sentir outra coisa depois. Vou tomar no cu. Não quero. Calma, gente. Eu tô sofrendo problemas aqui no quadro negro.
Mas bom, ops, apaguei demais. Isso é o básico do gnomo. Vamos então Ele para. tá pegando o nome, tá no livro. Se tá no livro, tá no livro, pronto. Aí, ó, o aluno que abriu a apostila lá, perfeito. Aí, ó. Ó, muito bom. Então vamos lá. O gnomo, ele tem duas sub-raças também. Duas sub-raças. A primeira delas é o... Pra variar, sim. A maioria das raças do livro do jogador que tem sub-raça tem duas sub-raças, exceto o elfo que tem três. O elfo ganha tratamento especial. Exato, porque o elfo sempre ganha tratamento especial. Tem que ganhar, foda-se. Mas vamos lá. O gnomo da floresta. O gnomo da floresta, em adição ao mais 2 de inteligência, ele também ganha mais 1 de destreza. Ele tem a característica ilusionista nato, onde ele já conhece de base, né, de nascença, o truque ilusão menor, que é um truque valioso. E ele usa inteligência para conjurar isso. E ele também tem um traço chamado falar com bestas pequenas, que diz no livro: através de sons e gestos você pode comunicar ideias simples para bestas pequenas ou menores. Bestas sendo animais, né? Gnomos da floresta amam os animais e normalmente possuem esquilos, doninhas, coelhos, toupeiras, pica-paus e outras criaturas como amados animais de estimação. Eu acho que eu falo toupeira. Pera. Falta música nessa live. Então, meu rapaz, música aqui na base da Jukebox. Você pode dar R$1 no nosso querido Pix, escolher uma música e colocar no nosso canal Jukebox ali no nosso querido Discord. Exclamação Discord, caso você esteja assistindo, não esteja no Discord. Sim. Comando também Jukebox, exclamação Jukebox, e dá todas as informações que você precisa. Mas, vamos lá. Gnomo da Floresta, esse foi o Gnomo da Floresta, né? Que diz que tem topeira com pet, embora a topeira deva ser do tamanho do Gnomo, mas ok. Não é tão grande. Ok. E depois disso tem o Gnomo das Rochas, né? Que eu também chamado de Svitneblin, que é um pouquinho mais complicado de brincar. E também tem umas paradinhas de artífice, pseudo-artífice, né? Peraí, acabou meu dinheiro aí, gente. Bota a música aí. Então, meu dinheiro também acabou, eu preciso consertar o computador. Bota dinheiro que eu boto música. Svitneblin. Svitneblin é outro nome do Gnomo das Rochas, se eu não me engano, esse nome é usado em Dragonlance e Reinos Esquecidos. Vamos lá. O Gnomo das Rochas, ele ganha mais 1 em Constituição, como toda boa raça com o nome das rochas. Ele tem os traços conhecimento de artífice. Toda vez que o Gnomo faz um teste de história relacionado a itens mágicos, objetos alquímicos, mecanismos tecnológicos e o caramba, ele tem especialidade no teste. Isso é, ele soma o bônus de proficiência ao dobro nesse teste, ao invés da proficiência normal que ele usaria. Eu só quero pegar uma tangente sobre isso. Que tipo assim, eu vi o filho da puta reclamando que Artífice não pertence a D&D, né? Tinha que ter continuado em Eberron e tudo mais. Chorando pra caralho porque Artífice é roubado, foda-se, vai ter que me engolir. Quando o próprio PHB já tinha a porra do... Já dava tipo, ideia de que eles queriam colocar o Artífice. Não. Dava ideia não. A gente vai falar agora da próxima característica chamada Engenhoqueiro, que é literalmente algo que parece que saiu do beta do Artífice pra quinta edição. Cara, eu não tanco os filhos da puta que choram. Não, mas tipo assim, a pureza do meu jogo, que não sei o que. A pureza do meu jogo, pipipipopopó, isso é chorado de mestre que não sabe lidar com artífice. Mas vamos lá. O Gnomo das Rochas, ele tem um traço também chamado Engenhoqueiro, que ele possui proficiência com ferramentas de artesão, que para ele se chamam ferramentas de engenhoqueiro. Usando essas ferramentas, ele pode gastar 1 hora e 10 peças de ouro em materiais para construir um mecanismo miúdo. E, bom, tem umas regrinhas a mais, mas basicamente é um construto, né? Indefeso, ele não ataca, não faz nada. Porém, ele consegue fazer umas coisinhas que tem a ver com roleplay e também podem ser úteis se você for um jogador criativo. Que é muito maneiro. Isso me dá ideias, mas eu... Isso te dá ideias? Embora meus personagens sejam extremamente baixinhos, eu curiosamente não sou muito de jogar com personagens tampinhos.
Você gosta das baixinhas, mas não das tampinhas. Eu não vou abaixo dos 1,40. Justo. De altura. Ok. Então, você vai agora, por favor, para o meio-elfo. Sim, o nosso querido amigo que estão querendo acabar nossas raças mestiças. Sim. E falo logo, e vou causar polêmica, o meio-elfo, quando lançou, era a raça mais poderosa de D&D. Meio-orc. Vamos lá. Não, meio-orc beleza, mas o meio-orc você não consegue usar pra muita outra coisa se não combate. É D&D. 60% disso daqui é combate. O meio-elfo também. E o meio-elfo, obviamente, não tem a mesma proeza de combate que o meio-orc, mas ele consegue chegar lá, dado o devido esforço, e também consegue fazer outras coisas com muito mais utilidade. Nome de meio-elfo, Orel Galador. Galanodel. Parece... Orel Galanodel. Parece sem Salavim, tá ligado? Parece, sabe quando você quer falar em código alguma coisa sexual, mas você não quer, sei lá, tem criança no coisa, você que ou uma pessoa que não pode saber, você fala as palavras. Vou largar um Orel no seu Galanodel, beleza. Vamos fazer um Orel Galanodel ali, fazer o quê, mano? Um Orel Galanodel, não te interessa. Não, é literalmente aquela regra do português, verbo mais adjetivo, verbo no substantivo vira alguma coisa sexual. É muito bom. Dá um Orel no seu Galanodel. Pronto. Ai, quer saber? Eu vou fazer algo diferente. Tu vai fazer algo diferente? Faça algo diferente. Eu vou roubar um de você, porque logo depois do meu elfo é a minha raça favorita. Eu quero o meu orc? Exatamente. Beleza. O meio elfo, você ganha o seu aumento, sua habilidade, né? Seus atributos aumentam em carisma mais 2 e, né? Outros 2 valores de habilidade da sua escolha aumentam em 1. Isso é o do começo. Primeiro, ele já ganha mais 4 em oposto às outras raças que ganham no máximo mais 3. Isso já é absurdo. Por aí. Se eu não me engano, tem algumas racinhas no Xanatar que também ganham mais 4. Não, o Xanatar não tem raça. O Xanatar não tem raça, mas tem algumas racinhas adicionais que chegaram depois que também ganham mais 4. Oficiais, sem ser de livro de aventura. Sim. Puxar da minha memória agora né? Vamos lá. Meio elfos, né? Atingem maturidade aos mais ou menos na mesma idade, 18, 20 anos, né? E eles podem viver, como é que se diz? Mais ou menos uns 180 anos, porém há casos deles ultrapassarem ele para 200, caso isso aconteça. Caso seja possível, no caso. O tamanho, elfos aproximadamente a mesma altura dos humanos, com 1,50 a 1,80, e né, seu tamanho é médio. Deslocamento de 9 metros e visão no escuro. Graças ao sangue élfico, citando aqui o livro, né, você tem uma visão superior no escuro e na penumbra. Você enxerga na penumbra até 18 metros, como se fosse em luz plena, e no escuro, como se fosse na penumbra. Você, infelizmente, não pode discernir cores, você vê tudo como se fosse infravermelho, né, tudo cinza. Sim. Ancestral férico. Você possui vantagem em teste de resistência contra encantamentos e a magia dormir. Você não pode ser colocado para dormir através de magias. Então, qualquer efeito mágico, magia ou coisa do tipo que vai colocar um meio elfo para dormir não funciona. Versatilidade em perícia. Você ganha proficiência em 2 perícias à sua escolha. E, obviamente, você fala, como idiomas, você tem o comum, o élfico e um adicionalzinho à sua escolha. Obviamente, você não pode escolher idiomas exóticos. Sim. Exóticos não, idiomas secretos, tipo druídico e gíria de ladino. Isso. Entende? Uma coisa que eu queria falar aqui, que é só uma reclamação minha mesmo, eu sempre me perguntei, tipo, por que o meu elfo não tem sub-raça? Por que ele não podia ter sub-raça? Primeiro, mecanicamente, se você dá uma sub-raça pra uma raça que já é completa por si só, fica roubado, fica ridículo. O meio elfo ele já é redondinho, ele já pega atributo, ele pega 2 perícias, 3 idiomas, visão no escuro, magia não afeta ele direito, deslocamento redondo, ele tem tudo certinho. Aí se você bota sub-raça nele, fudeu. Entendeu? Seria engraçado fazer um meio draw. Então, em Armianá dá pra fazer isso, entendeu? É porque não tem meio, não tem nenhum meio elfo. No jogo em si, sabe? Sim, no jogo em si.
Seria engraçado. Você Na verdade, dá tipo, sim, mas não é do livro do jogador. Dá pra fazer com o AD&D. Não, dá pra fazer com o não, tô falando na quinta edição mesmo. Sim, eu estou falando, na quinta edição. Aqui, ó. Do livro da Guia Costa da Espada, né? Guia da Costa da Espada. Pra dormir com Bonk. Bom, isso vai funcionar. Isso funciona com muita gente. Isso só não funciona com o meio orc. Ó, aqui, ó. Existe sim. Do Guia da Costa da Espada, né? Que é um dos primeiros livros suplementares que saiu pra D&D, da quinta edição. Ok. O meio-elfo, ele tem 4 descendências, né? O elfo aquático, o elfo da floresta, o drow e o alto-elfo, que pode ser o elfo da lua ou o elfo do sol. E aí ele ganha praticamente as mesmas coisas que a sub-raça de elfo ganha. Em adição a todas as outras coisas que o meu elfo puro já ganha. Pensa num bagulho roubado. Pensa num bagulho roubado pra caralho, exatamente. Bom, e também tem mais outras 2 de Eberron, mas de Eberron... não vou falar de Eberron agora. Não ironicamente, eu queria jogar no cenário de Eberron, porque Eberron é do caralho. Eberron é do caralho, sim. Vamos ao meio orc, minha raça favorita. Da Taverneira, sim. Toda vez que tenta atualizar a porra desse sistema, é nerfando esse filho da puta. Toda vez que tenta atualizar a porra do 5E, nerfando esse corno. E vocês vão entender o porquê, esse bicho é roubado. Aumento no valor de habilidade. O seu valor de força aumenta em 2 e sua constituição aumenta em 1. Idade. Meus orcs amadurecem pouco antes dos humanos, né, atingindo maioridade aos 14. Eles envelhecem notavelmente mais rápido, né, e raramente vivem mais do que 75 anos, citando o próprio livro aqui com a idade. Tamanho. Meio orcs são de certa forma um pouquinho maiores do que humanos, ainda mantendo o tamanho médio. Eles vão de 1,80 a 2,10 metros. Bem altos. Uhum. Tem eu que despiroco e fiz uma meia orca de 2,5 metros. Deslocamento base é de 9 metros, como sempre. Visão no escuro é o de sempre, 18 metros na penumbra, como se fosse luz plena. E no escuro, né, como se fosse na penumbra. E, obviamente, você não pode discernir cores, você vê infravermelho. Ameaçador, você já ganha proficiência na perícia de intimidação. Agora vem as 2 coisinhas que eu amo do meio orc, que fazem na classe uma raça excepcional. Uma raça excepcional. Uhum. Resistência implacável. Vou citar o próprio livro. Quando você é reduzido a 0 pontos de vida, mas não é completamente morto, você pode voltar para 1 ponto de vida. Você não pode usar essa característica novamente até completar um descanso longo. Sabe o método do nosso querido Watcher que ele colocou aqui? De colocar o elfo pra dormir com o Bonk? Não dá pra colocar o orc pra dormir com o Bonk. Ele não gosta. Porque no momento que você dá bonk nele, mesmo que ele chegue a 0 pontos de vida, meio orc, né? Ele vai voltar a 1, olhar pra tua cara e prosseguir a te quebrar na porrada, porque você chegou perto o suficiente. Ele vai usar uma carta de reverter do Uno. Exato. E ele pode fazer isso muito melhor do que você, porque ele possui ataques selvagens. Que, citando o livro novamente, quando você atinge um ataque crítico com uma arma corpo a corpo, você pode rolar um dos dados de dano da arma mais uma vez e adicioná-lo ao dano extra causado pelo acerto crítico. Basicamente, ao invés de você duplicar o seu dado, você triplica. Porque uma arma normal, digamos que você esteja numa espada longa, 1d8 pontos de dano, você critou, você rolaria 2d8. Não. Se você é meio orc, você rola 3d8 pra esse dano. O Watcher falou uma coisa ali, você querendo beitar a gente, ô seu arrombadinho? Eu só quero dizer o seguinte, se você beitar a gente acabar falando uma palavra N aqui, esse canal cai e a mesa não continua, tá? Então, tu sossega o seu faixinho antes que eu te dê um timeout. Eu não tô brincando, esse nome tá no livro. Não, nem fudendo. Na Twitch eu não posso falar esse nome. Ele tá. Caralho, isso é um nome orc feminino. Tu é que parece. Eu acho que fica pior quando você... Sabe, tipo assim, culturalmente do que eu tô, sabe? Pois é, né? Meu orc é inspirado, essas coisas assim, fica muito ruim, não fica com esse nome? Para os idiomas, quais são os idiomas do orc, Taverneira? Do meio orc. Idioma. O meio orc pode falar, ler e escrever comum
York, obviamente, né? Sim, justo. York é um idioma baseado no alfabeto anão. Então, correto. Se você sabe Orc, você sabe um pouquinho de anão, né? Dentro do que de cenário. E nós temos a nossa última raça aqui, que o nosso Sente vai dar as graças, que é Diabinha KKK Tiflin. Sim, mas antes disso, muito obrigado. Muito obrigado, Igor, pelo Pix de R$1, seu gostoso do caralho. Given Fuyo no Hanashi, é isso? Vamos então. Eu tava com o vídeo aberto aqui, tomei um susto. Pô, o herói do chat e herói da taverna. Vamos ouvir então Given. Música de anime gay, pô. Música de anime, com certeza. Faz um favor. Se não é gay, não pertence a esse canal. Faz um favor em japonês. Então você vai fazer o seguinte: para facilitar a nossa vida e para não haver engano, você vai pegar o link, como tá escrito ali no exclamação Jukebox, e ninguém faz isso. Pega o link no YouTube, manda no canal Jukebox no Discord e a gente vai tocar. Exatamente. Manda já o próprio link. Isso, manda o link. Não manda coisa pra gente procurar, não, que a gente não vai achar certo. Eu ainda tô abismada com o nome de Meorca. Eu sou de sacanagem. Caralho. Mano, na moral. Eu podia ter botado. Se eu seguisse o livro, eu podia ter de sacanagem colocado o nome da linda desse. Eu não vou falar nada, vou ficar quieto. Vamos pro Tiflin. Vamos para o Tiflin, gente. Porque o Tiflin é a racinha, é o diabinho que deixa todo mundo horny. Eu não entendo. Cara, eu não entendo. Porque toda vez que eu abro o Reddit, eu vou procurar alguma coisa interessante no RD&D, sempre tem alguma coisa com Tiflin. Tiflin deixa todo mundo horny. Porque todo mundo gosta de uma diabinha. Todo mundo gosta de uma diabinha. Não, todo mundo gosta de um diabinho. Não, Raflin não, Tiflin é absurdo. Tipo, no Eladrin. Rapidinho. No Eladrin tem muito mais potencial. Aí vamos pro Raflin. Pro Tiflin, mas fala. É que, tipo assim, se você for perceber, qual é a personagem. Como é que se diz? Adulta, independente, mais famosa que existe? Sei lá, porra. É a Mero. E o que ela é? Diabinha. Todo mundo gosta de uma diabinha. Está no DNA humano querer traçar um demônio. Tá, você tem um ponto. Não, só tô dizendo, tipo, o Eladrin, ele tem muito mais potencial do que o Tiflin, mas... Porque, tipo, o Eladrin, isso é lore, tá? De Reinos Esquecidos. O Eladrin, ele não tem gênero. Ele pode amorfar o próprio gênero como ele quiser. Ele pode ser o que você quiser. Pô, nesse ponto, você já pega o shapeshifter do D&D. Não, é porque, tipo... Changeling. Nesse ponto, você pega Changeling. Não, então, é porque, tipo, se eu não me engano, a parada do Eladrin é que ele... É porque o Eladrin depende das estações, correto? E cada estação muda o Eladrin de uma certa forma. Se eu não me engano, tipo, o gênero dele também depende disso, algo do tipo. Tiferino é o que a Wizard está fazendo. Não fale Tiferino perto de mim. Não fale Tiferino, nunca neve e nem Guardião perto de mim. Exatamente. Se você falar essas 3 palavras, elas estão banidas no chat. Mas, cadê? Tá de sacanagem. Nome de Tiflin. E a Carniça. Uma curiosidade sobre usar o nome Virtude, né? O nome Virtude, pra Tiflin, ele normalmente não é usado... Virtude não, nomes honrados, né? Eles não são usados como sobrenome. Eles são usados como uma substituição ao nome próprio do Tiflin. Justo agora, vamos ver. Cheguei 1 hora atrasada, mas foi. E tava fazendo basquete que eu perdi. Espero ter sido um bom basquete, justo. Você perdeu 1 hora de aula de como jogar D&D. De D&D, exatamente. Mais silêncio, porque vamos botar música de anime gay pra tocar. Okay. E vamos ler o Tiflin. Correto. Ok. Diretamente do anime. Ops. Não. Ainda bem que não vai pro VOD. Ainda bem que não vai pro VOD. Deixa eu configurar, porque não tá pegando. O Opera, calma aí. Opera GX, propriedade áudio avançadas. Com certeza não vai pro VOD. Vamos voltar aqui. Sabe o que a gente podia fazer? Não tá. Calma aí. Por Porra. que não tá pegando?
Porque você não trouxe o áudio, provavelmente. Não, eu trouxe, porra. Ah, por isso que não tá pegando, porque o slide do áudio tá no 0. Fantástico. Parabéns, Sente. Pronto. O que eu faço? Sabe o que a gente devia fazer? O quê? Uma live, obviamente, sem VOD, porque não faria sentido da gente jogando co-op de Guitar Hero 3. Foda-se. A gente devia fazer uma live de karaokê, porra. Vai pegar na minha pica. Bota pra fora, então. Mentira, eles vão dar aula, não bota, não. Continua, lê o Tiflin, por favor. Ok. O Tiferino. Vamos para o Tiflin enquanto... Não ficou bom, não. O Tiferino ficou feio pra caralho. Continua. Não, ficou horroroso. Todos o Tiflin horrorosos. O Tiflin ganha inteligência mais 2 e carisma... Desculpa, inteligência mais 1 e carisma mais 2. Errei. Fazendo deles ótimos bruxos. Ótimos sedutores. E você também se pergunta, por que sempre tem a coisa com o Tiflin? Olha essa porra aí, velho. Pô, mano, mas caralho. O Tiflin foi feito para ser macetado. Ou macetada. Achei racista. Por quê? Mentira, vamos lá. Contra todo... Olha, gente, ser gostosa é racista agora, hein? Não sei. Sim, seguindo a lógica da Wizard. Nanako. Exatamente, Nanako perdeu, cara. Acabou. Tá na hora acabou, de você está cancelada. Você é gostosa demais, então. Então eu te chamava de cancelamento. Ok. Beleza, então. Idade. Eles vivem mais ou menos ao mesmo tempo que os humanos, só que vivem um pouco a mais. Então podem chegar tipo a 100 anos, 110 por aí. Tendência, beleza. Tiflins possuem o mesmo tamanho e compleição de humanos. Então é aquela mesma coisa de 1,50 e 1,80 e tamanho médio. Deixa eu anotar aqui. Eu gosto quando eu escrevo tipo tamanho PM, como se fosse tamanho de roupa. PM, sim. PM. Ponto de magia. Ponto de mana. Ok. Cadê? Tamanho médio, deslocamento 9 metros. Quinto de macho. Quinto de macho. Que? O Sônico é logo PM, continua. Ok. Deslocamento 9 metros. E aí vem as coisas legaisinhas, mas antes disso, os idiomas comum e infernal. Idiomas, não vou botar idiomas ponto não. Idiomas comum. Eu adoro quando, tipo, a música no anime tem dublagem do ator por cima. Na cena que claramente é pra ser a música. Mas vamos lá. Como um inferno, não. Como um infernal, desculpa, inferno não infernal. Mas vamos lá. As duas coisas interessantes que ele pega são resistência infernal, que ele tem resistência a dano de fogo. Resistência fogo. Eu gosto da variante é porque mais tarde eles adicionam sub-raças pro Tiflin, né? Eles sim. Existem sim sub-raças do Tiflin, se eu não me engano. Cadê? Você está condenado a morar sempre ao meu lado, sofra. Originalmente, assim, vamos lá. Sobre sub-raça de Tiflin, antes da gente chegar na última parada do Tiflin, que é o... Qual é o nome disso? Que é o Legado Infernal. Sub-raça de Tiflin. Existe o Tiflin variante também, mas a gente não vai entrar nesse mérito porque é outro livro. Uhum. Que o Tiflin variante você pode pegar algumas características e também largar o Legado Infernal e pegar asas. E existem 9 sub-raças de Tiflin. Eu não sei qual livro era antes. Eu acho que era Costa da Espada, Guia da Costa da Espada, mas ele virou livro de Mordenkainen. O primeiro livro de Mordenkainen, não, que saiu recentemente. Existem 9 sub-raças de Tiflin, uma para cada um dos círculos dos 9 infernos. Ok. Então vamos para o Legado Infernal, que é o que o Tiflin pega, que ele é uma forma de conjuração inata também. Uhum. Deixa eu anotar aqui o Legado Infernal. Legado Infernal. Você conhece o truque Taumaturgia, que é um dos truques mais básicos de magia. Quando ele chegou no terceiro nível, ele pode conjurar Repreensão Infernal como segundo nível, que causa 3d10 de dano.
E quando ele alcançar o 5º nível, ele pode conjurar escuridão. Ele usa carisma para conjurar essas magias. E ele pode conjurar cada uma dessas uma vez por descanso longo. Com esse traço. Se tem infernal, já gostei. Disse a água infernal. Tá certo. E bom, essas são as 9 raças do livro do jogador. 3, quer dizer, 2 que a gente falou semana retrasada, aliás. Sim. E a Nana querendo fazer os outros sofrerem no chat. Ok, essas são as raças e nós temos aí 45 minutinhos para falar de quê, Taverneira? Vamos falar um pouquinho. Eu acho que a gente não vai chegar a falar das classes em si. Eu acho que não vai dar tempo em si de fazer isso. Talvez um pouquinho do bárbaro, mas não muito. Mas a gente tem que falar de classes, o que são elas, né? O que são. Antes da gente chegar em classe, a gente pode falar um pouquinho do que elas são. Tem com certeza uma introdução aqui no começo que eu acho que vale a pena a gente passar por ela. Não concorda? Deixa eu, antes de mais nada, deixa eu esconder o quadro negro rapidinho. Sumiu! Perfeito. E a gente exibe isso aqui de novo. Ops. Ok. Bom, então classes. Exatamente. Classe é seu estilo. Rapidinho, a hora disso. Classe é seu estilo de jogo. Por exemplo, em The Elder Scrolls eu prefiro jogar de guerreiro de 2 mãos. Em D&D um pouco mais do que isso. É um pouco mais do que isso. E eu vou citar o próprio livro nessa. Como é que se diz? Nessa daqui, porque o livro já explica muito bem, né? Sim. A classe é a definição principal do que um personagem pode fazer. É mais do que uma profissão. É a vocação de um personagem. As classes modificam a forma de que um personagem percebe e interage com o mundo, bem com o seu relacionamento com as outras pessoas e poderes do multiverso. Que isso, rapaz? Mal virou o Doutor Estranho aqui. Eu vou despertar o terceiro olho. Então, exato, o olho do cu. Basicamente, não só a classe vai dizer bastante de como você joga, né, mecanicamente o jogo, mas também como você, o seu personagem vê o mundo. Se o seu personagem é um guerreiro, ele tem essa parada de ser mais forte, também vai definir, pode também acabar definindo como ele vê as pessoas e qual é o ponto de vista dele para pessoas que têm um estilo de vida diferente dele. Então sim, a classe dentro do D&D, né, muitos outros RPGs também, mas né, dentro do D&D em si, é basicamente, né, a culminância de todo do seu passado, das suas experiências, e é o que é você, né? Sim. E não só isso, que você ganha futuramente para se divertir no jogo. Antes da gente começar a falar, né, das classes em si, nós vamos fazer o que o OneD&D já está fazendo e dividir as classes nos seus respectivos grupos. Primordialmente, existem 4 grupos de classe. Grupo marcial, né, que são a galera que vai pra cima, bate de frente e aguenta o tranco. Os conjuradores, alguns chamam de arcanistas também, mas conjuradores. Porque não é necessariamente arcanista, né? Não entra muito bem, porque também tem o pessoal que conjura através de divindades, que também entram nos conjuradores, e eles não são arcanistas. E justamente são esses os conjuradores divinos, os sacerdotes. E por fim, os especialistas. A gente vai falar das classes nessa ordem, tratar de cada grupo primeiro, né? Porque sinto que é mais fácil, porque determinadas classes a gente vai ter que tratar de magia, é um assunto mais complicado. É um pouquinho mais avançado, então a gente vai começar com marcial, vai passando para os especialistas e depois a gente começa a chegar, até porque o último dos especialistas, que é o patrulheiro, o guardinho à cabeça da minha pica, é o patrulheiro. Ele já começa a usar algumas magias e algumas coisinhas, então a gente já é uma transição mais natural para sacerdotes e, né, conjuradores em si, né, os sacerdotes e arcanistas em si. E, Igor, nerd sendo nerd, a gente tá fazendo uma live de D&D.
Vocês são tudo nerd, vocês que estão aqui. Vocês são nerd também, igual, pior que a gente, inclusive. Tanto quanto, às vezes. Ou talvez a gente seja mais, porque a gente tá ensinando nerd a fazer nerdice. E aí? Então todo professor é nerd? Tecnicamente. Tecnicamente, ok. Vamos fazer o seguinte, vamos enumerar essas classes. Própria da palavra, sim. Praticamente quase todo professor é nerd. Vamos enumerar essas classes. Porque existem formas diferentes de interpretar. Por exemplo, a taverneira considera o patrulheiro como um especialista, eu considero o marcial e botaria o artífice como especialista. Mas vamos chegar a um consenso, para facilitar no ensino. Não tem um artífice aqui, e o artífice, ele é conjurador. Vamos chegar a um consenso, deixando o artífice de lado, que facilita na hora do ensino. Sim. Marcial primeiro, guerreiro e bárbaro e monge, é o básico. Óbvio. E o nosso primeiro é o bárbaro. Calma aí. Guerreiro, bárbaro, monge. 3 marciais, beleza. Conjuradores. Aí a gente, de conjurador, a gente já bota bruxo. Ops. Feiticeiro e mago. Sacerdotes, clérigo e druida. E você, enquanto você falou isso, colocar o patrulheiro como especialista, eu coloco porque patrulheiro e ladino fazem um trabalho muito parecido. Sim. Então, eles são especialistas. E um é especializado um é especializado no gueto e o outro é especializado na floresta. Sim. Especialistas, o bardo é um especialista porque ele pega expertise e, né, inspiração bárdica, que é fundamental. Então, bardo e ladino sobrou, se eu não me engano, patrulheiro e paladino. Vamos botar, então, especialista e paladino, com certeza, sacerdote. Então, patrulheiro e sacerdote. No paladino sacerdote. Embora ele seja bem marcial, é aquela parada, ele tem bastante coisa que o coloca dentro do quesito sacerdote. Então. Essas são as 12 primeiras classes, né? As 12 classes básicas que saíram com 5ª edição. O guerreiro, bárbaro e monge do lado marcial. Os especialistas, bardo, ladino e patrulheiro. Os conjuradores, bruxo, feiticeiro e mago. E sacerdote, clérigo, druida e paladino. Bem redondinho, né? Trick pra cada. Tá de bom tamanho. Foi bem pensado. Eu vou até printar isso aqui porque ficou bonitinho. E eu vou quase jogar. Como se a D&D fosse uma ótima edição. É quase como se a 5ª edição fosse ótima e muito bem balanceada. E as coisas que saíram pra ela ajudaram ainda mais, não? Um momentinho. Nunca. Calma aí. Eu acho que o Sente tá passando por dificuldades. Mas então, gente, como é que vocês vão? Como é que vai na aulinha aqui? Eu tenho quase certeza que a gente vai. Daqui a pouco a gente termina. Eu gosto de manter essas aulinhas um tanto quanto curtas, né? Pra facilitar a vida. Gostei da aula, muito obrigado. Eu agradeço bastante. Eu vou até falar com o Sente pra ver se a gente vai encerrar agora, estender um pouquinho. Mas eu gosto de manter essas aulinhas curtas pra não ter excesso de informação, né? Porque é bastante coisa. E a gente vai indo aos pouquinhos, falando cada coisinha e fazendo essas coisas. Bom, desculpa. Eu não tava escutando, eu tava sem fone porque minha mãe veio demonstrar a mim o inglês dela, que ela tá estudando inglês. Mas bom, essa telinha eu peguei, eu printei e joguei no Conversa Geral, porque isso aqui é interessante, tá? Saber. Por mais que tipo, não seja uma definição bruta dentro do D&D, não na 5ª edição pelo menos, é interessante saber isso pra ver, tipo, qual é o estilo de jogo que eu quero jogar agora, o que eu quero fazer, qual build eu tô interessado, entendeu? Isso é bom pra te ajudar a definir seu personagem. Exatamente. E eu tava falando aqui, Sente, eu acho, pra manter como é que se diz?
as aulas bem mais compactazinhas, acho que a gente pode não só encerrar por aqui, que mais ou menos 1h30, 1h e pouco de aula, acho que fica bom, não fica? 1h20, 1h30. Eu quero fazer o seguinte, eu quero só para encerrar, só para falar o que tem dentro das classes e na próxima aula a gente já começa atacando as classes em si. Perfeito, deixa eu só ler o chat aqui. Eu sou uma mistura no jogo agora. A minha marcial no Dead Scrolls 5 e 4 e 3 eu jogo de conjuradora. Eu vou ser bem sincero, eu raramente, em questão de jogos assim, eu saio do espadão. Eu gosto de uma Great Sword. Ela gosta de uma espada longa e grossa e que perfura. Não é longa, é grande. Mas vamos lá, gente. Antes de mais nada, Spell Sword pra mim é o melhor estilo de jogo Skyrim. Mas vamos para o que tem nas classes, taverneiro. Com certeza. As classes. Deixa eu abrir aqui o meu negocinho. Vamos lá, as classes. Já tem ali na tabela, né? Você vai na página 46 do livro jogador, capítulo 3, classes, é a primeira página, né, que fala das classes. E já tem uma tabelinha ali. 45 no meu. 45? Não, é porque o PDF. Eu tô olhando pela paginação do PDF, sim, é porque tem uma página morta no começo. Sim, eu prefiro falar normalmente até a página 45 do livro em si, seguindo ali por baixo. 46 se você tiver no nosso PDF disponível sim. no nosso Discord. Novamente, exclamação Discord. Mas vamos lá, o que tem numa classe? Já tem ali a tabela, já tem algumas das coisinhas que tem na classe. Vida, que é importante. Pontos de vida. Espadas mais legais que machado. Continua assim, por favor. Pontos de vida e dados de vida, que são importantes porque a classe que você escolhe vai definir o quanto você consegue aguentar castigo físico. Porrada. Com essa classe. Obviamente, as classes marciais que ficam na linha de frente, elas têm um dado de vida maior e mais pontos de vida por consequência. E as classes mais frágeis, tipo mago e feiticeiro, têm um dado de vida menor. Exato. Dado de vida e ponto de vida. Habilidade primária, que é uma coisa importante, né? Que é o que a classe vai usar primordialmente. Por exemplo, um bardo pode usar carisma, né, para as performances dele. O bardo vai usar carisma, o bárbaro vai usar força, o ladino destreza, o mago inteligência, etc. Então deixa eu anotar aqui. Habilidade primária. Proficiências. A maioria das proficiências que você vai pegar vão ser através da sua classe. Uma classe pode te dar proficiências em armas, armaduras, ferramentas, teste de resistência e perícias. Antigamente no D&D, as classes de prestígio também te davam proficiências em idiomas. Na 5ª edição não te dá isso. Mas seria interessante. Proficiências, e aí tem essas 5 espécies de proficiência que eu acabei de citar. Uhum. Equipamento inicial. E aí existem 2 opções de equipamento inicial, né? Que a primeira é você pegar o equipamento do arquétipo mais o equipamento, as listas de equipamento básico que a sua classe oferece. E depois disso, a segunda opção é você só pegar do arquétipo e pegar dinheiro no lugar do equipamento inicial da sua classe. E você pode comprar os equipamentos usando a tabela de preços. Deixando até equipamentos iniciais. Tem alguma coisa no chat? Eu não tô vendo. Deu um zone out, desculpa. Relaxa. Tá, ok. Vamos ler depois. Equipamentos iniciais. E para encerrar as classes, obviamente, tem características, né? Que é o que torna a classe. Características. Características, coisas como dados que vão incrementando a cada nível, poderes que vão se tornando cada vez mais fortes, os incrementos no valor de habilidade que pega a cada 4 para 6 níveis por aí. Uhum. E, por fim, os arquétipos. Que, assim como uma raça tem sub-raças, todas as classes têm subclasses ou arquétipos, sim, que são caminhos específicos dentro do que você pode fazer. Assim Exato. Como... São variantes de jogar... métodos diferentes de você jogar com a mesma classe.
Por exemplo, como um guerreiro, ele pode ser um campeão, né? Aquele cara focado completamente de transformar o seu corpo no ápice da capacidade física. O mestre de batalha, que é focado nas diversas manobras e como ele pode transformar o campo de batalha ao seu redor usando a inteligência tática dele. E o cavaleiro arcano, o cavaleiro místico, que mistura magia e artes marciais, né? Artes bélicas para efeitos devastadores. Eu queria fazer uma piada, mas vou ficar quieto. Não, faz a piada. Não, você pode ser o Cavaleiro Arcano, traduzindo, underpowered pra caralho. Pô, pior que eu gosto do Cavaleiro Arcano, mas se você vai pegar alguma coisa tipo arcana pra ser o terço congelador, pega a Trapaceiro Arcano. A ideia dele, ela é bem chamativa. É uma ótima ideia executada de um jeito mais ou menos. Não é inútil, como... Patrulheiro no começo, mas é com certeza uma das classes de D&D. O Watcher disse, não confundam com subclasse. Vamos lá. O livro do jogador, originalmente, né, o de 2014, ele usava subclasse para algumas definições. Algumas pessoas gostam de definir subclasse como sendo uma segunda classe que você pega quando você vai fazer multiclasse. E o termo arquétipo ser completamente segregado. Pela própria definição do D&D, subclasse e arquétipo são basicamente a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa, sim. Então, tipo, falar no quesito D&D, confundir com subclasse, errado. Arquétipo e subclasse são a mesma coisa. Sim. E quando você faz multiclasse, é sua multiclasse e ponto. Pela definição do próprio livro. Sim. Obviamente, né, de mesa para mesa, se o seu mestre gosta de chamar de uma outra coisa, se o seu mestre gosta de chamar a subclasse de pamonha, ele pode chamar. E se ele quiser chamar o arquétipo de churros, ele pode chamar. Uhum. E, bom, é basicamente isso que tem nas classes, porque isso é o que compõe as classes, são os elementos primordiais das classes. E quando chegar no próximo sessão em classe, na próxima aula, aula 4, aí sim a gente vai começar a atacar as classes e nós vamos começar pelo grupo marcial. Exatamente. Eu acho que vai dar uma stream inteira a gente falando do grupo marcial. Ah, com certeza. Tem bastante classe coisa. É um arquétipo, é um assunto abrangente. Bem delicado e grande. Então é que eu chamo de multiclasse de subclasse. Aí é que tá. Não é. Não, pode chamar. Até porque pode o livro... Sim. Eu tô falando, pode chamar, mas por definição do livro em si, que é o material que a gente tá... Não é. É outra coisa completamente diferente. Exatamente. O livro... é multiclasse. Sim, multiclasse é multiclasse. O livro, ele encoraja mais o termo arquétipo sobre subclasse, mas ele usa os dois de forma equivalente. Enfim, exatamente. Vai de cada um para cada um. Isso é definições e também o livro do jogador, ele não tinha um glossário. O próximo vai ter, pelo visto. Se tiver próximo, né? Se a Wizard não entrar em colapso até lá. Um passo pra frente e dois pra trás, cara. O Wizard vai se fuder. Por definição do livro, o termo é tiferino. Você quase falou a palavra proibida no chat. Não pode. Aí que você está errado. Pela definição do livro de 2014, é Tiflin. É Tiflin. Tiferino veio da Galápagos. Pau no cu da Galápagos. Exatamente. Tiferino só existe na mente da Galápagos. Assim como Neve Nunca. E Guardião. Porque, novamente, pela definição original do livro, é patrulheiro. Pau no pior que Guardião é o mais tragável desses, mas ainda tá errado. Exato. Ainda é uma tradução errada. Não é nem quesito. Não reflete não. A tradução é errada. Aí o cara chega, 2014 tá no passado, mas você ficou aqui a aula toda ouvindo a gente falar de um livro de 2014, que é o livro básico do jogo que você joga. E aí? E aí? Porra. Se tu joga a 5E, 2014 é o seu ano, meu irmão. Exatamente. E, novamente, um tá na mente da Galápagos. O original é Tiflin. Tiferino não existe. Exatamente. Então, gente, é isso por hoje. Fala a palavra de Deus na base da porrada. Ele também cura, faz controle de grupo, e quando a gente chegar lá eu vou dizer porque Paladino das classes corpo a corpo é a mais ridícula que existe. Com certeza. Então, gente, muito obrigado a todos vocês, alunos que estiveram conosco nessa maravilhosa aula. Hoje foi gostosinho, né, Taverneira? Hoje foi divertido, hoje foi um pouquinho mais dinâmico do que da última vez, a gente estava um pouquinho mais preparado. Sim, é bom estar preparado, né? Eu acho que eu sei por quê.
Justo, mas é isso. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Exclamação Bird, exclamação Sente. O Discord que a gente sempre fala. Você não só vai ter acesso a esse livro, como diversos outros livros, não só de D&D, como outros sistemas de RPG que a gente disponibiliza para vocês poderem aprender a jogar RPG. Como também salas para vocês procurarem RPG e tudo mais. Sim. Conversarem com pessoas, mandar memes. É uma comunidade inteira. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, até entrar para ouvir música. Se caso desejem, né? Não esqueçam de ir no nosso YouTube, exclamação YouTube, todos os nossos VODs estão lá. Então, se você perdeu alguma coisa, não tá mais na Twitch, ou você conheceu o canal agora, a gente tem coisa bem mais antiga lá, tem umas coisas falando, tem as outras aulas, tem a primeira e amanhã chega a segunda, e essa, que é a nossa terceira aula de D&D, né? E se você quer realmente nos ajudar também, e você ainda gosta de RPG, exclamação Patreon, nós temos mapas, tokens, raças, sub-raças, classes, um monte de coisa para você se divertir. E para você que é veterano e está vendo isso para não só avaliar ou vendo para mandar para algum, né, amigo que você queira para aprender RPG, eu vou dar uma dica. Faz multiclasse de paladino quando você tiver um ladino e faça o seu mestre sofrer. Eu digo que pro mestre faço o jogador sofrer igualmente, especialmente com traumas emocionais. Mas é isso, algo mais que você queira dizer, Sente? Amanhã tem stream, não de Maldições de Zilirá. A gente vai fazer um aviso depois formal sobre isso, mas amanhã vai ter alguma coisa que a gente ainda vai decidir, provavelmente a oficina do Sente. Mas amanhã, não no nosso canal, no canal do Kemo, exclamação Kemo, amanhã teremos a primeira sessão de Caçada Selvagem, na verdade, sessão 0, né, de Caçada Selvagem, onde a gente vai introduzir os personagens e a mesa, vai ser uma sessão 0, vai ser muito gostosinho, muito bonitinho. E tô eu lá, eu vou estar lá, a Tia Média também vai estar lá, e vai ter mais uma galerinha também, muito show de bola. E então estejam conosco amanhã a partir das 13 horas no canal do Kemo, e depois disso às 18 horas aqui nesse canal a gente vai fazer alguma coisa, provavelmente a oficina do Sente. Talvez eu desenhe o personagem da mesa do Kemo, talvez. Talvez eu faça alguma outra coisa, porque a gente tem que preparar para o casamento semana que vem. Exatamente. E não só isso antes da gente encerrar. Sente? Se eu não me engano, acho que eu vi a notificação do Torigão entrando em live. Que tal a gente fazer uma A gente vai raidar o Tor, com certeza. Gente, é o seguinte. Raid no Torig. Vamos. Muito obrigado a todos que estiveram conosco, gente. Até.